Você acha um absurdo, Casão? Eu acho, porque para mim, na minha opinião, pelo futebol que eu gosto, pelo futebol que eu acompanho há muitos anos, faz muito tempo que eu não vejo um jogador meio-campista, segundo volante ou primeiro volante, com o potencial que o Gerson tem. A dinâmica do time do Flamengo, quem dá é o Gerson. Quem começa, tudo que acontece lá na frente, começa pelo Gerson. O Gerson leva a bola para frente, ou dá para cá, ou dá para lá, ou enfia para lá. Passada larga, bom passe, grande, forte, chega na área. Mesmo com o Flamengo com 10, semana passada ele fez 2 gols, ele era o segundo volante. Normalmente, o time que está com 10 se fecha. Né? E o treinador pede para os volantes, não desce mais, não desce mais. Ali foi ao contrário, o Gerson foi lá para cima e foi para jogar. Então, cara, é claro que tudo é visão, tudo é um modo de ver futebol, não tem o certo e o errado. Mas, na minha opinião, o Gerson, para mim, é titular absoluto da seleção nesse momento. E outra coisa, muito se fala, se convoca os melhores do momento ou se convoca não interessa o momento. Jogando. O Arthur, por exemplo, não está jogando bem. Não está jogando bem. E o Arthur não é um jogador que você fala que independe do momento. Não, depende do momento, sim. Como depende do momento o Coutinho. O Coutinho também não está bem, na minha opinião. Não está bem. E depende de momento. Né? Você convoca o Coutinho de acordo com o momento dele. O Arthur, de acordo com o momento dele. E assim, os outros jogadores, fora o Neymar e o Alisson. Né? O Alisson. Então, cara, se é por momento, é absurdo o Gerson estar fora da seleção brasileira. Não faz sentido o Gerson estar fora da seleção brasileira. A gente brincou essa semana de cada um escalar sua seleção aqui, né? Ideal. Eu coloquei o Gerson como titular da minha também. Acho que ele é um jogador hoje e que ele merece a titularidade. Quando eu digo que eu não acho absurdo, vou até me explicar melhor. É que, para mim, assim, a convocação do Tite, ela é assim, ó. 80% dos jogadores que ele chamou, acho que todo mundo chamaria. São unanimidades. Os outros 20, eu não acho que haja grande polêmica. Embora a gente tenha preferências pessoais, eu também acho que o Gerson cabe no time. Eu não acho um absurdo. Absurdo é o cara não estar nem na Olímpica. Porque quando a gente coloca os jogadores convocados pela Olímpica, é difícil acreditar que haja atletas melhores do que o Gerson ali. Por exemplo... Parece uma punição, né? Ali parece uma punição. Parece. Quer ver, ó? Embora o Arthur não seja um bom momento, eu acho o Arthur um grande jogador. Não, e o Arthur jogou uma partida correta no Real Madrid Barcelona, que o Real Madrid venceu. Olha a Olímpica. Goleiros, o Cleiton, do Bragantino, o Lucas Perry, do São Paulo, o Felipe, do Grêmio. Laterais, o Emerson, do Betis, o Guga, do Atlético Mineiro, o Ayrton Lucas, do Spartak Moscou, e o Caio Henrique, do Grêmio. É engraçado, são 2 laterais ligados ao Atlético e 2 no Fluminense. Gabriel, do Lille, Ibanes, da Roma, Luiz Felipe, da Lazio e Lianco, do Torino. São os zagueiros. Agora os meio-campistas. O Douglas Luiz está jogando super bem no Aston Villa. O Wendel, do Sporting. O Maicon, ex-Corinthians, atualmente Shakhtar Donetsk. Matheus Henrique, do Grêmio. Paquetá, do Milan. Renier, do Real Madrid. Para mim, aqui, o Gerson tinha vaga fácil nesses caras. Fácil. Mas para mim e no ataque, Antony, do São Paulo. Pedrinho, do Corinthians. Paulinho, do Bayer Leverkusen. Martinelli, do Arsenal. Matheus Cunha, do Hertha Berlim, artilheiro da seleção no pré-olímpico. E o Vinícius Júnior, do Real Madrid. O Guido Nunes está na sede da CBF. Fala, Guido, bem-vindo ao Seleção, meu caro. O que você destaca aí pra gente da entrevista do Tite? O que teve de notícia dela? Bem-vindo, meu caro. Tudo bem, Rizek? Um abraço para você, para todo mundo aí, pro Cereto, PVC, Casão, todo mundo ligado no Seleção. O papo tá bom, tava legal de ouvir daqui, né? Porque a repercussão que vocês fazem, a gente também faz aqui, né? Conversando com os nossos colegas jornalistas sobre essa lista. E eu acho que o grande destaque, de fato, e aí nas perguntas aqui ao técnico Tite, foram com certeza essa questão do número de jogadores do Flamengo, né? E a sensação que eu fiquei é de que, especificamente nesta convocação, né? Que é para as eliminatórias, para o início
início aí da campanha do Brasil aí, né, com o objetivo de conquistar essa vaga na Copa do Mundo de 2022. É uma data FIFA. O Tite não me pareceu desconfortável, né, com esse número de atletas, com os 3 jogadores do Flamengo convocados, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e também o Gabriel Barbosa, o Gabigol. É claro que outros nomes, né, aqui também a gente, no nosso papo aqui, a gente colocava o Gerson, como vocês estavam falando aí, né, tem essa questão que o Juninho também falou, que não foi direcionado ao Gerson, mas a sensação que fica é que de fato é uma punição a não convocação dele para nenhuma das 2 listas, e também o Rodrigo Caio. A gente lembra que a CBF consultou o Flamengo sobre a situação física do Rodrigo Caio, que se recupera de lesão, como também consultou a situação do Bruno Henrique, né, antes já dessa possibilidade, já pensando nessa convocação para o início das eliminatórias. Então, o Tite, pelo que eu pude perceber aqui, quando fala dessa convocação específica, por ser data FIFA, diz, olha, eu sou o técnico da seleção brasileira, eu vou convocar quem eu considero ser o melhor para a seleção, e nesse momento ele achou que os 3 eram os melhores. E a todo momento que ele foi perguntado, mas e na Copa América, que já não vai ser data FIFA, o Campeonato Brasileiro não para. E aí ele sempre disse a mesma coisa, vamos esperar chegar a Copa América, e aí a gente conversa sobre isso, querendo, e aí já não entrar muito nesse mérito, nessa questão mesmo dos jogadores do Flamengo. Um outro destaque também que a gente pode trazer, o Rizek, dessa convocação, até o nosso colega aqui da Globo, Victor Pozella, ele levantou pra gente, é que a gente começa agora uma caminhada para a Copa do Mundo de 2022. E 9 jogadores são remanescentes da Copa do Mundo da Rússia em 2018, né? Que são eles o goleiro Ederson, o lateral Danilo, Marquinhos e Thiago Silva, né? Os 2 zagueiros, o Casimiro, meio-campo Felipe Coutinho, além do Firmino, Gabriel Jesus e também o Neymar Júnior. E aí a gente, nessa renovação, que até o PVC falava, né, sobre reformular essa era Tite, a gente tem pode dizer que é uma queda de braço ali, mas não tão forte assim, porque, é claro, o Tite sempre vai vencer quando ele quiser, mas a gente tem 6 jogadores que têm idade olímpica, né, que poderiam estar na lista do Jardine, que estão na lista, que apareceram na lista do Tite. São eles o Ivan, o Renan Lodge, o Gabriel Jesus, o Éder Militão, o Bruno Guimarães e o Richarlison. E aí até o Tite foi perguntado sobre isso aqui na entrevista coletiva, né, sobre essa questão do Bruno Guimarães especificamente, né, que foi um grande destaque no pré-olímpico, tá jogando muito bem no Lyon, se teve essa disputa, né? O Tite até brincou, falando assim, olha, não teve, se tivesse eu não falaria para vocês, mas é claro que o peso dele é muito maior. Mas se a gente olhar também a lista olímpica, a gente vê que o Vinícius Júnior foi para a lista do Jardim, o próprio Lucas Paquetá, que estava cotado para aparecer nessa lista aqui do Tite, né? Que vinha sendo chamado também para a principal, aparece na seleção olímpica. Então há uma mescla, a gente consegue perceber, né? Que a comissão técnica da seleção brasileira, e aí contando as 2, a principal e também a seleção olímpica, né? Fazendo essa espécie de troca, né? Olha, eu vou trazer agora o Ivan, por exemplo, o goleiro da Ponte Preta, porque o Alisson está com uma lesão muscular, né? E por causa disso acabou não aparecendo na lista. Então a gente percebe que há uma conversa, eles cedem um pouquinho para cá, quando é mais importante observar um jogador. E assim eu acho que vai nessa sequência aí de eliminatórias e também na preparação para os Jogos de Tóquio 2020. Rizek. Só para te ajudar, Guido, assim, são 9. Mas tem o Daniel Alves, que não foi para a Copa por causa da lesão, e tem o Alisson, que não está nessa lista por causa da lesão. Então, na prática, são 11, né, do trabalho anterior. O Tite não é que não tenha renovado, o Tite renovou 53% das convocações. Ele convocou 64 jogadores depois da Copa, 34 não fizeram parte do trabalho anterior, do trabalho anterior do Tite, até a Copa do Mundo. Dos 34, 3 só tinham sido chamados por outros jogadores, por outros técnicos, como o Everton Ribeiro, que foi chamado pelo Dunga. Mas da seleção de 2018, para continuar no raciocínio do Guido, saíram do time, o Miranda, o Marcelo, o Paulinho e o Renato Augusto. Então, 7 titulares que foram para a Copa na condição de escolhas do Tite. E o Fagner, que jogou a Copa, acabou jogando a Copa, tá fora. Só tem uma coisa nesse pensamento tudo. Ele fez 50 e quantos por cento da... 53% de renovação nas convocações. Mas no time que entra em campo, ele continua conservador e mantendo os mesmos... A grande base da seleção de 2018, que não funcionou. É isso que eu estou dizendo. Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Casimiro, Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. Mas o Firmino e o
que o... Sim, não, entravam, que brigavam ali para jogar. Tem renovações, como o Arthur. O Arthur entrou no time. Mas a minha opinião é que a renovação é muito pequena em relação ao péssimo futebol que o time apresentou. Mas será, Casão, que não tem que melhorar o time? E melhorar o time não precisa passar por mudar tanto os jogadores? Eu concordo. Porque, por exemplo, como é que você vai deixar de fora o Casemiro nesse momento? O problema é o seguinte, a visão que eu tenho é assim, eu concordo com você, nem